Entendo. Bolsonaro avançou mais o controle totalitário chinês do que qualquer governante no Brasil. Hoje em dia, há serviços públicos que você só faz sendo escravo gold, fazendo total submissão de características faciais e corporais. Isso é absurdo. Isso é uma invasão absurda. E foi promovido no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro avançou mais as pautas de desarmamento e totalitarismo do que qualquer governo do PT. A única oposição real é Bitcoin. Qualquer coisa fora isso é colaborar com o regime. Mas assim, pra trabalhar no Estado, tu precisa de todas essas paradas. Eu tiro também. o poder deles, eu não aumento o poder do governo. Eu sirvo ao Estado, à lei, e não ao governo. O governo são as pessoas que estão no comando do Estado. Né? Eu sirvo à lei. Teu problema não é o Estado, então. São as pessoas que estão ali comandando. O Estado é uma instituição satânica. Qualquer Estado é uma instituição que existe e se justifica como o monopólio da violência. Iniciador da violência. Ele é a instituição que justifica a sua existência para ter o monopólio da iniciação de violência. Não é isso que é o Estado? E ainda assim tu trabalha no A Estado. iniciação de violência é divina ou satânica? É satânica, vai. Já isso aqui é pra usar esses termos. Mas tu trabalha no Estado, porra. Pois é. Agora, eu, pessoalmente, não tenho que tomar nenhum ato satânico. Né? No dia que eu tiver que violar alguma lei natural, alguma lei de Deus, eu prefiro morrer. Eu perco meu cargo, eu vou dizer sinceramente, eu não vou fazer. Agora, eu faço aborto no meu trabalho? Eu faço aborto? O que eu faço é devolver carro de gente que foi roubada, é colocar criminosos, obter provas para manter e colocar criminosos na cadeia fazendo DNA, não é isso? Você tem mãe viva? Tenho. Se for preso agora por pedofilia, ela vai acreditar em você? Minha mãe? Sim. Vai. E se aparecer um DNA de seu sêmen dentro da criança, ela vai acreditar em você? Aí complica pra caramba, não é isso? Mas por quê? Então, primeiro tem que me explicar por que esse exemplo. O meu trabalho é trazer provas materiais que vão satisfazer a sociedade e até mesmo a família do acusado se ele é culpado ou inocente. Tá. Uma decisão judicial, ela pode ser livremente motivada em qualquer coisa, inclusive em coisas que não são reais, que estão nos autos, só apenas formais, não é isso? A decisão, os meus exames lá de pólvora combusta, o meu exame lá de DNA, as provas que eu produzo lá, elas são subjetivas ou objetivas? São objetivos. Aumenta ou diminui a justiça, o critério, a base de verdade na atribuição de justiça? É isso que eu faço. Por que tudo pra eu tu verdade. é isso ou isso só? Só tem duas opções. É isso, mas é isso. O trabalho do perito criminal, que é trazer um critério objetivo ao julgamento das persecuções criminais, ele afasta ele afasta a justiça da verdade ou ele aproxima a justiça da verdade? Ele aproxima. É isso. Eu sirvo a Deus. Tudo bem. Devolver coisa mas de alguém que foi Estado roubado. Não é satânico? Devolver um caminhão de um caminhoneiro é devolver 90% da renda do cara, não é isso? Quando o caminhão é a fonte de renda do cara e roubam um caminhão, acabam as normas... Mas isso nem é discussão, porque isso é o teu trabalho mesmo. Se você perguntar se eu não sirvo a Satanás devolvendo o caminhão ao caminhoneiro... Mas você não tá no... O Estado não é imoral? A existência de um Estado que inicie violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Na Bíblia, no deserto, o Satanás ofereceu os estados a Jesus, né? E ele não disse que não era dele, né? Ainda assim, tu serve o Estado. Eu sirvo a lei de Deus. No dia que... No Estado, que é satânico. O Estado faz muitas coisas que não são segundo a lei de Deus, mas nunca me mandou fazer nada nenhuma dessas coisas. Mas você o Estado tá promove aborto com os caras. O Estado promove aborto? Quem faz as leis? As leis de Deus, elas são absolutas. As leis do Estado. As leis do Estado são feitas por políticos, que normalmente são vagabundos, né? Satânicos. Satânicos. A maioria, sim. E você... Alguns têm boas intenções, quem mas a fez maioria as leis absoluta... que tu segue? O quê? Quem fez as leis que tu Deus. segue no teu trabalho? Deus. Se qualquer lei que tiver no meu trabalho que violar as leis de Deus, eu não vou cumprir. Foi Deus que fez as leis. Deus disse que é pra devolver a coisa da vítima que foi roubada. Tá bom. Deus disse que o pedófilo tem que ser condenado, tem que ter provas pra condenar alguém ou não? Deus disse que o assassino tem que ir pra cadeia ou não? Não, tudo bem. Ou não? Sim. Eu sirvo a lei de Deus no meu trabalho. Eu acho que o teu trabalho existiria, inclusive, se não houvesse Estado, certo? Pessoas pagariam, né, pra você dizer. Pagariam. Mesmo que aparecesse um carro roubado amanhã na esquina, ia ter 10 caras dizendo que o carro é meu, alguém ia ter que dizer de quem é o carro, Certeza, não é isso ou não? Sim, claro. O teu trabalho existiria num cenário que não existisse Estado, Acredito com certeza. que sim. Inclusive nos Estados Unidos tem muito polícia voluntária, o cara não recebe nem salário, né? No Brasil, na época do Império, que era uma época mais moralizada desse país, existia muito juiz e policial voluntário da Guarda Nacional. Era mais moralizado mesmo? Interna e externamente. O imperador chegou, o imperador Dom Pedro II foi um dos caras mais populares do mundo. Tudo bem. Assim, o Lula é popular pra caralho também. O quê? Lula também, é bem visto pra caralho no mundo. Depende das pessoas, né? Mas aí o Dom Pedro também, porra. Também depende. Como é? O Dom Pedro também era bem visto dependendo das pessoas, ele era né? bem visto pelos cientistas, pelos grandes cientistas, Tem pelos monte de grande cientista que gosta do Lula, cara. Rapaz, eu não conheço um, você pode me citar? Olha, eu já conversei com alguns aqui, por exemplo, Paulo Artacho. Nunca ouvi falar. O que esse cara desenvolveu?
Qual foi a coisa útil que esse cara desenvolveu pra humanidade? Nunca ouviu falar. Depois a gente conversa sobre Eu isso. acho que ele não é grande cientista, não. Mas- Geralmente são fraudes. As pessoas que apoiam a mentira geralmente também são mentirosos, não é isso ou não? Hein? Eu nunca vi nenhum grande cientista apoiando o Lula, não. Eu nunca vi. Eu não sei se pode ter acontecido. Tudo pode, bem, eu não mas sei, tudo não. bem. Mas vamos lá. O Sim. ponto era o seguinte. Sim. Se tu trabalha no Estado e tu Sim. recebe dinheiro de imposto, isso é moral ou imoral? Rapaz, eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu não recolho imposto. Eu não tomo dinheiro da mão de ninguém. A maioria, inclusive, dos impostos, como a gente conversou aqui, as pessoas estão pagando voluntariamente, né? Os caras estão pagando. A maioria das pessoas estão no escuro. Aristóteles e Platão demonstraram formalmente, séculos antes de Jesus nascer, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Eu não tô aqui pra falar pra maioria, não. A maioria das pessoas não vai Jesus é claro sobre isso, né? A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. Segundo a Bíblia, pro inferno. Isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, meu irmão. A maioria vai pro inferno. Eu não tô aqui falando pra maioria, não. Eu tô falando aqui pra 2% de produtores que não querem continuar pagando por parasitas. Você não quer sustentar parasita, você quer garantir que seu dinheiro não vai pra igual o não da Pernambucanas lá, que a empregada dentro de casa, a justiça diz, não, é minha companheira dela e o filho dela é filho afetivo. E aí ficaram com 100% do patrimônio da mulher lá. Nada. Se você não quer dar dinheiro a juiz, promotor, delegada que promove, estimula e dá andamento a falsas acusações de Maria da Penha, de estupro, você não quer financiar a castração infantil, você não quer financiar aborto, beleza. Sua única alternativa é comprar Bitcoin. Se você tiver ações, se você tiver imóveis, se você tiver tesouro direto, considerando isso como um investimento, ou seja, fazendo isso de maneira facultativa, você está voluntariamente dando dinheiro como os clássicos chamavam lá, ao Leviatão, monstro, não é isso? Que tem que ser limitado. Se ele não for limitado, o mal que ele pode fazer é infinito, né? Mas o bem que ele pode fazer é extremamente limitado. O mal que ele pode fazer é infinito. E o principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições, é exatamente a descrição do grande problema do século XX, que é o crescimento exponencial do Estado. E o que Lula está fazendo no Brasil hoje é exatamente o que a maioria da população brasileira pediu. Eu não sei se as eleições foram legítimas ou não, se houve fraude ou não, né? Se o mensalão, o radiolão, a censura, isso aí prejudicou as eleições. Se passar uma lei dizendo que a voto tem que ser impresso, o cara lascar a lei e não botar isso. Eu não sei se foi lícito ou ilícito. Mas a maioria das pessoas no Brasil querem mais ou menos gasto público. A maioria das pessoas no Brasil acham que o governo tem que ou não controlar a educação. A maioria das pessoas no Brasil não querem mais concurso, não querem mais aumento, não querem aumentar o salário mínimo, então quer tome mesmo. Não é assim que se dá na Bahia, quer tome, né? É isso que a galera vai receber.